numa celebração da palavra, lendo o Evangelho, e eu estava lembrando das dificuldades que a gente passa, né, nas nossas vidas. Às vezes estamos tão assustados diante de um obstáculo, temos realmente medo de certas situações que aparecem em nossas vidas, que a gente às vezes se pergunta. Primeiro a gente se paralisa diante dessas situações. Depois a gente se questiona porque nós não sabemos o que fazer. E a gente pensa, será que Deus nos abandonou? Será, né, nesses momentos, né? Será que não temos fé o suficiente, né? Porque Jesus fala pra gente, quantas vezes Jesus operou milagres e disse, a tua fé te salvou. Sim. Né? E a gente às vezes se pergunta, será que é Sim, falta sim. de fé da nossa parte? Porque exatamente quando nós estamos olhando de uma maneira humana ao próprio Deus, nós podemos não entender porque naquele momento, por exemplo, quando nós precisamos de alguma coisa, nós não percebemos a ação de Deus, a ação esperada. Isso pode nos levar a pensarmos, eu pedi a Deus, estou precisando, é claro que eu estou precisando, todo mundo entende que eu estou precisando, Deus é todo poderoso e Ele não faz. Por quê? Por quê? Porque exatamente nós não entendemos a economia da salvação. Porque às vezes Deus precisa manter a postura dele de falta daquela ação que nós esperamos. Ele sabe, nós um dia vamos saber. Porque provavelmente ele está nos dando outras coisas que nós estamos precisando. Só que a gente nem percebe, nem entende onde está sendo socorrido, guardado. Por quê? Porque focamos apenas naquilo que nos interessa, naquilo que interessa a Deus para o nosso bem. Às vezes nós não focamos, não entendemos. Né? E nessa a passagem que eu menciono está em Mateus 8, do 23 ao 27, que me levou a esse questionamento, porque às vezes a gente realmente passa por essa situação, apesar, né, nós somos humanos, apesar de a gente rezar no Pai Nosso, fazer que seja feita a vontade dele, às vezes a gente se questiona. E Jesus, nesse momento, ele estava na barca com os apóstolos, dormindo. E a tempestade está rolando, né, uma tempestade terrível. E ele acorda, porque os apóstolos estão desesperados, e ele acorda e diz para eles que acalma a tempestade, não lembro a ordem, mas ele acalma a tempestade, ele age por si mesmo, né, pelo que eu entendi, e diz que a fé daqueles apóstolos era fraca. Fala, na fé de vocês é fraca. Os apóstolos, na verdade, eles começam a gritar, né, estamos naufragando, e aí eles acordam Jesus e falam, você não se importa? Nós estamos naufragando. E olha que interessante, Jesus fala que a fé naquele momento daqueles homens estava fraca e acalma a tempestade. Ele não deixa de, podemos dizer assim, fazer a parte dele, né, de fazer o extraordinário mediante a fé fraca daqueles homens. E aí eu fico pensando, por que ele fez isso? Porque no começo parecia não se importar. Jesus está dormindo. Será que tem momentos em que Deus não se importa conosco? Primeira pergunta, né? Não e depois, tem já eu respondo, não tem momentos no qual Deus não se importaria conosco. Dessa situação. Então, ok. E aí tem a segunda pergunta. E tem momentos que ele faz, então, o milagre acontecer mesmo diante da nossa fé fraca? Sim. Porque ele nos ama e sabe que somos fracos. E ele, sem dúvida, age apesar das nossas fraquezas. Às vezes, age a nosso favor, apesar de nós. Né? Age para o nosso bem, por mais que nós não merecemos. Então, às vezes... Essa é a ação do amor de Deus por cada um de nós. Ela é claramente vista se a gente olhar de uma maneira correta, e já hoje somos capazes de, pela lógica, chegar a essas conclusões. Um dia a gente vai entender muito melhor. E eu até tenho aqui a minha, acredito que talvez alguém mais falou sobre isso, né? Mas minha opinião sobre os sofrimentos nossos no purgatório. Um deles, e vai ser muito pesado, quando a gente vai ter a noção
dos momentos quando Deus agiu ao nosso favor e gente o julgava ou condenava, dizendo que ele não agia, que ele não fazia nada por nós. Complicado, hein? Eu acredito, porque imagina um dia, imagina até como ser humano, alguém te falou alguma coisa contra aquele colega no trabalho, por exemplo, que ele não te ajuda nada e até ele está te atrapalhando na tua vida. E você gera aquela opinião a respeito desse colega do trabalho. E vive com pé para trás com ele, com uma postura, vamos dizer, meio de áspera, né? E um dia você descobre, porque o chefe vai te falar, que aquele seu colega já te salvou algumas vezes, ele sempre falava bem de você, ele sempre estava te protegendo. Como que se ficaria, como se fala de uma maneira feia aqui no Brasil, como que seria a sua cara neste momento? Como ficaria a sua face? Como ficaria a face, né? Escutando uma coisa dessa, né? Então imaginamos como vai ser a nossa face perante a verdade que vai ser revelada daquilo tudo que Deus fez por nós, e a gente estava cego porque apenas focamos naquilo que a gente queria e não estava recebendo naquele momento, naquela forma que para nós parecia que é única possível. É porque às vezes, pelo que o senhor está falando, existe uma diferença entre você rezar, ou seja, suplicar, né? Porque você é menor do que Deus, obviamente, você precisa. E aí você suplica. E também tem um momento em que você não está suplicando, você está desesperado, né? Marcos, porque tem diferença. Mas olha só, E aí, porque você fala, Jesus está dormindo nessa barca. Mas será que ele está dizendo que, gente, ele não está dormindo. Jesus dorme, óbvio. Mas ele é Deus. Então ele está realmente presente em nossa vida. Talvez esse fato dele dormir é mostrar o quê? Gente, tenham calma, tenham paciência. Não é que ele não estava sabendo, né? Não, que a tempestade estava acontecendo. Não, a própria que ele estava indiferente. Ele não estava indiferente. Marcos, eu acredito que a própria verdade ainda é mais simples. É como se fosse dizendo, eu estou na tua vida. Não está suficiente, não. Você precisa de uma coisa a mais? Não é suficiente que eu estou na tua vida? Não basta para você que eu estou aqui, presente, eu estou na barca. Aqui. Pronto. Não é suficiente? A atitude incorreta é o desespero dos apóstolos. Isso porque mesmo. Jesus já está ali. Claro, mas para não falar dos apóstolos, porque eram homens também simples, e não falar mal deles, né? Vamos pensar sobre Somos nós, claro, né? Claro. Que estamos nessa barca, na nossa vida não valorizamos o próprio Deus. E estamos mais desesperados do que suplicando. Porque nós esperamos outras coisas. Que às vezes achamos que são importantes, mas são coisas que são capazes de, por exemplo, nos destruir. Eu gostaria, sei lá o quê, ganhar uma mega-sena. E Deus vai dizer, eu nunca te daria mega-sena, porque você com todo o dinheiro, você se perderia para sempre. Vai idolatrar o dinheiro, vai se perder. Pronto, então ele não vai dar para seu bem, né? E uma coisa muito interessante também é a gente parar e pensar assim, que Jesus está na barca, né? Sim. Mas está na barca com o quê? Com pescadores. Sim. Aqueles homens eram pescadores, já deviam pescar há muito tempo. E quantas tempestades eles já não pegaram? Jesus era carpinteiro. O que um carpinteiro, numa barca com pescadores, no meio da tempestade, faria? Fazer outro barco de madeira. Só isso. Né? Porque assim, se aqueles homens fossem uma realidade, assim, uma coisa é alguém me convidar para uma pescaria, eu que nunca fui no mar, nunca peguei uma tempestade no mar, eu vou ficar apavorado. Mas aqueles homens certamente já tinham presenciado isso por muitas vezes. Se a gente for ver também na questão do Pedro, quando o Pedro ele vai caminhar sobre as águas, que também ele, por um determinado momento ele caminha, depois ele tem dúvida, ele começa a afundar. Né? Ele começa a afundar e pede para Jesus salvar, como se não soubesse nadar. Olha, ele era pescador. Vai ter numa outra passagem um pouco mais à frente, já quando Jesus está ressuscitado, que ele está na praia esperando eles. Pedro vai, é o Senhor, e vai nadar 150 metros, 100 metros, não sei bem. Né? Então, como é que esses homens, né? Sim. Cara, eles eram pescadores. Né? Não, mas eu acho que aqui... Eu acho que Pedro sabia nadar, né?
Não, ele sabia nadar, porque ele nadou lá. É verdade. Exatamente, fala depois da ressurreição, ele nadou até a margem, né? 100 metros que ele nadou. Sim. Então, mas o que quero dizer? Que aquilo que você está apontando, João, talvez está nos também trazendo aqui um detalhe muito importante, né? Sobre exatamente a presença de Jesus na nossa vida e, por outro lado, a pouca fé com a qual nós estamos vivendo esta presença de Jesus. A tal ponto de virar desespero, né? Entendeu? Porque você falou, como Pedro, eles, sendo pescadores, correm atrás de um carpinteiro dizendo você não se importa. Ou seja, eles sabiam que Jesus não é apenas um carpinteiro. Sim. Né? Porém, a fé deles era fraca. Eles achavam que a presença dele na vida deles, naquele momento, era pouco. Ele ainda precisaria fazer alguma coisa. Entendeu? Como se fosse, eu tenho aquilo que foi há pouco, né? Destaco de novo. Eu tenho Deus na minha vida, mas é pouco. Eu preciso da ação dele, daquela que me parece ser necessária. Extraordinário. Agora, Dom Tiago, por exemplo, poderia ser também um pouco diferente disso. Por exemplo, eles tinham ali já, como pescadores, todo o know-how, a experiência própria para, de repente, sair daquela situação ou enfrentar aquela situação. No entanto, por eles estarem com Jesus, eles, assim, trazendo para a nossa vida, né? Às vezes a gente tem a capacidade de resolver o nosso problema e Jesus está falando assim, cara, vai lá e resolve. É comodismo, né? E a gente acha, não, quer botar tudo na conta de Deus. Será que nesse momento também pode ser que eles quiseram colocar isso porque estavam com o mestre ali? Não, e eu acho que eles poderiam fazer, como você falou bem, né? Aquilo que eles sabiam fazer muito bem, mas o que incomodou eles que Jesus não estava nada, não estava fazendo nada, nem estava apavorado como eles. E eles sabiam do perigo, que acredito que foi um perigo real. Sim. E eles sabiam. E o que incomodou eles é que Jesus, não só que não estava junto com eles, sei lá, fazendo o que, puxando as velas e tudo mais, ele ainda estava dormindo como se fosse na calmaria, nem aí para toda essa situação, né? Isso que incomodava eles, né? Eu acredito que é uma grande mensagem que vem para a nossa vida, que muitos medos na nossa realidade são frutos da pouca fé que temos. Que se a gente olhar de uma maneira correta a toda a nossa vida, e principalmente a presença de Deus na nossa vida, talvez muitos medos nunca surgiriam, nem existiriam. Eles só existem por causa da nossa pouca fé. Né? O que significa que Deus me ama e Ele me protege, Ele cuida de mim? O que isso significa? Talvez é bom parar e pensar, né? Na nossa vida concreta, né? Na vida concreta, para realmente ter mais paz, mais tranquilidade perante os acontecimentos do nosso cotidiano, né? Então, que bom Deus nos ajude nessa nossa caminhada da fé e que possamos também, tempo a tempo, apesar de todo o nosso esforço de fortalecer a nossa fé, também que possamos, como os apóstolos, pedir a Ele, simplesmente fazendo este pedido: Senhor, aumente a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.